Gente querida, quantas pessoas saíram do Egito por ocasião do Êxodo? 600 mil, cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Quantas pessoas chegaram em Canaã depois de 40 anos de peregrinação? Cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Primeira multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram quantas pessoas? 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Sobraram 12 cestos. Depois, segunda multiplicação, foram 7 pães e alguns peixinhos. Alimentaram quantos? Cerca de 4 mil homens, além de mulheres e crianças. E sobraram 7 cestos cheios. Pedro pregou o evangelho, 3 mil pessoas se converteram. Alguns dias se passaram, pregou de novo, 5 mil pessoas se renderam a Jesus. Como a gente sabe desses números? Como a gente sabe disso? Irmãos, alguém contou. E Deus achou isso tão importante que mandou que fosse registrado na Bíblia. Para Deus, alguns números são tão importantes que a Bíblia dedica um livro todinho especial a eles. O livro de Números. Então vejam só, números não trazem em si nenhum valor moral intrínseco. O número em si, ele não é bom e também não é mau. É apenas um número. A única questão é o uso que nós fazemos dele. E quando o presbítero Charles fez essa apresentação, é a terceira vez que assisto esse presbítero querido apresentando esses números, meu coração se enche de gratidão a Deus e de admiração, porque nessa apresentação, os números me mostram pelo menos 2 coisas. Em primeiro lugar, Deus está mesmo entre nós, apenas com os nossos recursos humanos, as nossas limitações. A gente jamais conseguiria algo assim, algo semelhante. Então só chegamos aqui da maneira como chegamos, porque Deus está entre nós. Em outras palavras, ao Senhor e apenas ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. É isso que esses números aqui mostram, é para isso que esses números aqui apontam. E a segunda coisa que esses números me falam ao coração e me ensinam, foi necessária a participação e o comprometimento de muita gente, muitos voluntários, muita gente cujo nome é desconhecido, pessoas que talvez, cujo rosto você nunca tenha visto na vida, mas que se envolveram, que participaram, contribuíram, fizeram. Deus usou e nós chegamos até aqui. Jamais uma pessoa sozinha conseguiria chegar perto disso, jamais um grupo pequeno conseguiria chegar perto disso, apenas com o envolvimento de muitas pessoas, muita gente, é que isso foi de fato possível. Dito isso, gente, eu queria entrar no seguinte aspecto: a essência da Oceânica. Ao longo dos anos, Deus tem estado entre nós, Deus tem falado com a gente, Ele tem nos ensinado e tem nos conduzido. Após todos esses anos, de que maneira nós podemos sintetizar, resumir essa ação de Deus sobre nós, em nós, entre nós e através de nós? Hoje nós poderíamos resumir a essência da Oceânica da seguinte forma. Em primeiro lugar, a Oceânica é uma igreja eminentemente bíblica. Nós somos biblicamente fundamentados. É sobre a Bíblia que nós erigimos a nossa fé, é pela Bíblia que nós pautamos a nossa vida. Isso significa que nós podemos ser inseridos na cultura do nosso tempo, desde que essa cultura não viole esses princípios bíblicos. Aliás, nós gostamos de estar inseridos na cultura. Não queremos ser diferentes apenas por ser diferentes. Não queremos ser diferentes exteriormente.
Nós queremos ser diferentes, como Jesus foi diferente. Quando as pessoas viam Jesus, elas não conseguiam identificá-lo. Jesus precisou ser identificado por um beijo, porque apenas olhando para Jesus, as pessoas não sabiam que se tratava do Senhor. Exteriormente, Jesus era alguém completamente inserido na cultura do seu tempo. Não era alguém estranho, esquisitão. A grande diferença de Jesus estava no seu caráter. E aí é isso que nós buscamos. Para nós, o que importa não é o exterior, a aparência, mas o conteúdo e aquilo que está dentro. Nós buscamos ser uma igreja saudável. O crescimento da igreja é apenas a sua consequência. Entendemos que uma igreja saudável é uma igreja centrada no Evangelho, que exerce a disciplina bíblica e que administra biblicamente os sacramentos, batismo e santa ceia. Em outras palavras, tememos a Deus. Não lidamos nem com o batismo, nem com a ceia politicamente. Não lidamos com batismo e santa ceia de uma maneira banalizada, mas nós tememos esses sinais que Jesus Cristo determinou que deveriam ter sobre si todos aqueles que o amam e que querem seguir o seu caminho. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Segundo ponto, queremos ser uma igreja acolhedora. Amor, perdão, misericórdia e acolhimento são a regra da casa. Através dos ministérios citados pelo Charles, Ministério de Libras, AME, assistência ministerial especializada, nós buscamos ser uma igreja acessível aos portadores de necessidades específicas. Todos aqueles que querem aprender a obedecer tudo que Jesus nos ensinou são bem-vindos. Estamos aqui para abraçá-los. Terceiro ponto, uma igreja missional. Somos uma igreja missional. Isso significa que todos nós somos missionários. Queremos expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho e através do evangelismo por relacionamentos, que é aquilo que acontece nas células. A maioria das pessoas ganha para Cristo por pessoas próximas, parentes e amigos, não por pessoas estranhas. Diante disso, Deus nos chamou para uma missão. A vida de muita gente depende do nosso compromisso. Quarto ponto, uma igreja generosa. Buscamos ser uma igreja generosa e responsável. Entendemos que Deus provê os recursos para a sua própria obra. Se Deus mandou, Ele proverá. Se Deus mandou, Ele proverá através dos seus servos, que somos nós. Somos completamente, na Oceânica, comprometidos com a ética do reino, inclusive nas questões financeiras, seja na arrecadação, nos investimentos, na administração e nos gastos. Os valores na Oceânica são geridos com generosidade e responsabilidade nessa ordem. Os valores na Igreja Oceânica são geridos com generosidade e responsabilidade nessa ordem. Quinto ponto, Jesus é o Senhor da Igreja Oceânica. A igreja existe para servir. Na Igreja Oceânica há um só trono e ele já está ocupado por Jesus. Jesus, irmãos, é o nosso rei. Não existe nenhuma área da igreja que seja propriedade particular, privada de uma pessoa, de uma família. Isso não existe entre nós. Quem reina em
todas as áreas, em todos os departamentos, setores da Oceânica, é o Senhor. Todos os demais são servos. Todos nós servimos, estamos aqui para servir. Todos nós somos servos. Começando pelos pastores, pelo conselho, pelos supervisores e pelos líderes. Irmãos, dito isso, afinal hoje é o culto da visão. Então falamos da essência da igreja, que foi o resumo do resultado de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na e através da igreja, ao longo dos anos, desde a sua criação, desde o seu início, lá na sede antiga. Beleza, entendemos como chegamos até aqui, entendemos a nossa essência. Então, agora, a gente vai olhar para o futuro. Agora, quando a gente fala de futuro, a gente está falando de visão. O que a gente sonha? O que a gente anseia? Para onde nós queremos ir? O que está no nosso coração? Então, gente, em primeiro lugar, nós sonhamos com células vivas, saudáveis, fortes, que crescem e se multiplicam para a glória de Deus. É nas células aonde a vida cristã, de fato, acontece. Segundo ponto, nós buscamos, sonhamos com celebrações contagiantes. Nós chamamos essa reunião aqui de celebração. Na Oceânica, nós temos prazer. Alguém pode arrumar um copinho d'água, por favor? Na Oceânica, nós temos prazer na comunhão e em demonstrar que estamos unidos em uma só fé, um só corpo e um só Senhor. Obrigado, John. Poxa, John, você é um cara que tem muita graça. Eu pedi um copo, ele trouxe logo 2. Obrigado, John. Brincadeira à parte, John, um cara mesmo muito especial. Na Oceânica, vou retomar esse ponto, temos prazer na comunhão, em demonstrar que estamos unidos em uma só fé, um só corpo e um só Senhor. Vocês concordam? Amém? Nós amamos o retiro, o aniversário da igreja, os cultos únicos. Por que nós amamos esses momentos? Porque gostamos de estar juntos, porque gostamos de celebrar o nosso Deus juntos. Então, oramos para que o Espírito Santo sempre permita que a sua presença entre nós seja perceptível. Sonhamos que ao final de cada celebração, a conclusão de todos os presentes seja sempre a de que Deus está nesse lugar. Esse é o nosso sonho, irmãos. Não importa a reunião, não importa a celebração, o tipo de culto, mas a ideia é, entramos aqui, nos unimos, adoramos o nosso Deus, que venha essa sensação. Esse lugar é um lugar temível, porque Deus está nesse lugar. Terceiro lugar, discipulado efetivo. Discipulado é o processo que leva o cristão recém-convertido à maturidade espiritual. Nós entendemos que ensinar não é o bastante. Nós precisamos acompanhar esse processo de transformação na vida das pessoas. A principal diferença entre uma aula sobre a Bíblia e o discipulado é que o discipulado focaliza a mudança do caráter mais do que a provisão de conhecimento. Sonhamos com toda a igreja sendo efetivamente discipulada. Quarto ponto, a busca permanente pelo avivamento. Buscamos intensa e permanentemente pelo avivamento.
nós vamos insistir nessa busca até que os céus se abram sobre nós, irmãos. Nós sabemos que o Senhor tem mais para nós e não nos satisfaremos até que seu plano se cumpra. Sonhamos com o dia em que veremos os céus abertos, o Senhor o rompendo e derramando o seu Espírito sobre nós em profusão. Jamais vamos nos cansar de buscarmos pelo avivamento pleno prometido na Escritura Sagrada. O queremos, o desejamos, ansiamos e vamos buscá-lo até vê-lo com os nossos próprios olhos. Quinto ponto, processo de amadurecimento contínuo. Isso aqui eu quero explicar um pouco melhor para os irmãos. Hoje em dia, esses são os ministérios que a gente pode chamar de ministérios pastorais. Hoje em dia, todos esses ministérios, eles estão, vou usar essa expressão, todos esses ministérios estão voando. O Kids, o Teen, o Up, o Go, são ministérios que estão muito bem estruturados e cumprindo de maneira excelente a missão que receberam. Hoje em dia é uma tranquilidade a gente olhar para um ministério desses e saber que a criança, o pré-adolescente, adolescente, o jovem que está inserido nesse ministério, ele está sendo bem cuidado, bem pastoreado, treinado, preparado para enfrentar a vida. Mas nós agora queremos fazer um ajuste mais fino. Quando nós olhamos para os ministérios, nós percebemos o seguinte: eles estão atuando muito bem, mas está faltando nós alinharmos as pontas. Se vocês observarem, a linha infelizmente ficou muito fina, mas aqui tem um retângulo, aqui tem outro retângulo, e percebe que existe uma interseção entre esses dois retângulos. O mesmo se sucede ali e lá em cima e na outra interseção. Enfim, isso não foi por acaso nem é uma questão artística, mas é uma informação a ser passada para a gente. Existem áreas de interseção do Kids e do Teen que precisam ser ajustadas. Áreas de interseção do Teen com Up, que igualmente precisam ser polidas e lapidadas. É a mesma coisa do Up com Go e do Go em diante. Então, a ideia agora é nós montarmos juntos um plano que vai fazer com que a criança se prepare convenientemente para o início da adolescência, para o início da sua juventude. Então, nós queremos que quando o adolescente chegue aqui, ele esteja relativamente bem preparado para dizer não às drogas, à vida sexual promíscua, à vida sem sentido, enfim, ele esteja preparado para se tornar um adolescente livre, saudável e cristão, comprometido com Jesus. E vamos fazer um trabalho para que esse adolescente, quando estiver indo para o Up, ou chegando, ou passando pelo Up, que ele esteja preparado para encarar a vida acadêmica, que nos dias atuais é um dos maiores desafios para todos os jovens. O jovem hoje chega, em grande parte, jovem cristão, chega em grande parte desavisado, desinformado, num pré-vestibular, num primeiro ano, curso básico de uma faculdade, e encontra professores militantes, covardes, cruéis, que vão fazer de tudo para destruir a fé dos nossos filhos. Então, nós queremos que quando os nossos filhos cheguem nessa fase de pré-vestibular, de início de faculdade, que eles estejam com a sua fé bastante consolidada, que eles tenham uma firme base em... Ah, meu Deus! Como é que é a cadeira que... Apologética. Que eles tenham uma base forte em apologética, para que eles possam discutir de uma maneira confortável e segura com seus professores. E quando eles forem para o Go, que começa então o início da sua vida adulta propriamente dita, que eles estejam preparados
para a busca da sua profissão, busca do seu primeiro emprego, a formação da sua família, e assim, quando eles estiverem já amadurecidos na fase adulta, eles venham a constituir famílias saudáveis, famílias felizes, famílias abençoadas e, obviamente, não teria como ser de outra maneira, completamente comprometidos com Jesus. Então, resumindo, hoje esses ministérios funcionam de maneira maravilhosa, impecável, incrível. Agora nós vamos trabalhar para ajustar o alinhamento entre eles e vamos procurar fazer um currículo que leve a criança a se tornar um adulto pleno, feliz e profundamente abençoado em Cristo. Então esse é o item 5. 6. Busca da excelência na ação social. A ação social já faz um grande trabalho, então agora é aperfeiçoar e amadurecer. Existem muitas religiões e filosofias que fazem o trabalho de entrega de cestas muito melhor do que nós e em quantidades muito superiores. Mas nós não queremos limitar a ação social à entrega de cesta básica ou a esse tipo de cuidado. As almas das pessoas têm que ser alcançadas, e é em busca dessas almas que nós iremos. Item 7, plantação de novas igrejas. Como o Charles comentou, hoje em dia somos parceiros da plantação de 4 igrejas, além de missionários, e nós pretendemos continuar aumentando essas parcerias. E, finalmente, ampliação do compromisso com missionários. Queremos ampliar nosso compromisso e aumentar o número de missionários com os quais nós temos envolvimento. Irmãos, dito isso, essa é a visão. Queremos manter a essência que foi explicado na primeira parte da palestra. Queremos manter a essência. Mas nós queremos seguir em busca de mais do Senhor. Como nós vamos chegar lá? Podemos fazer planos, mas o que de fato nos aguarda no futuro? Irmãos, Deus havia dado a promessa de uma terra maravilhosa para os filhos de Israel. Durante anos e séculos, Israel sonhou com a terra prometida. A terra da promessa era tão esplêndida que ela é descrita na Bíblia como uma terra que mana leite e mel. Várias gerações se passaram desde que a promessa foi feita, e geração após geração sonhava com aquela terra, sonhava com o dia em que eles entrariam nela e ali viveriam de maneira próspera, feliz e abençoada. À medida que eles passaram pelo Êxodo, à medida que eles caminhavam pelo deserto e se aproximavam da terra, a ansiedade e o desejo de tomar posse dela aumentavam. Eles a queriam, a terra prometida, mais do que a qualquer outra coisa. No entanto, irmãos, aconteceu um imprevisto. Enquanto Moisés estava no Sinai, o povo se corrompeu e fabricou um bezerro de ouro para adorar. E disseram: esse é o nosso Deus, Israel, vamos adorar esse bezerro. Isso ofendeu profundamente o Senhor. Então o Senhor diz a Moisés: Moisés, prossiga nesse caminho. Apesar da infidelidade do meu povo, eu vou manter a minha promessa. Eu vou dar a terra para vocês. Mas eu não irei mais com vocês, porque vocês são um povo obstinado, e se eu permanecer entre vocês, eu vou acabar destruindo vocês pelo caminho.
então se dá o seguinte diálogo. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela aí. O texto é Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12. E o texto diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E aí o versículo 15. Então Moisés lhe declarou o Senhor: Se não fores conosco, não nos envies. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu servo de todos os demais povos da terra? Então, irmãos, a situação agora é que o Senhor reafirmou que dará mesmo a terra maravilhosa a Israel. A terra prometida será dada como o Senhor havia dito aos seus antepassados. O futuro para o povo de Israel, diante disso, parece que está assegurado. As lavouras, as colheitas prometem, os rebanhos vão se reproduzir. Aparentemente, eles estavam no caminho certo para alcançarem um estilo de vida extremamente mais próspero, confortável e tranquilo do que tudo que eles haviam vivido até então. No entanto, a ameaça era que eles iriam receber tudo isso, porém, sem a presença do Senhor entre eles. Essa era a proposta inicial de Deus, quando Moisés começou a interceder. Eu vou te dar tudo o que eu prometi, mas eu não estarei no meio de vocês. Só então a ficha caiu. E aí Moisés se levanta e suplica, intercedendo pelo povo. E ele pede: Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Não nos envie, Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não daremos um passo se não tivermos a certeza de que o Senhor irá com a gente. Sonhamos com a terra de Canaã, mas não abrimos mão da tua presença. Preferimos o deserto com Deus a Canaã, a terra prometida, sem a sua presença. Vamos continuar no deserto. Se o Senhor não sair daqui, nós não queremos mais aquela terra. Essa é a verdade, irmãos. Não importa o tamanho do projeto, não importa o resplendor do projeto, do futuro que Deus está colocando diante de nós, que está se aparentando diante dos nossos olhos, não importa a magnitude desse projeto. O que realmente precisa nos preocupar o tempo todo é que o Senhor permaneça entre nós. Irmãos, vou falar para vocês. E o Senhor sabe que é verdade. Aliás, há 2 anos atrás tivemos oportunidade de provar que era verdade o que falávamos. Irmãos, sinceramente, se essas luzes, se esse som, se esse ambiente vier a nos distrair por um segundo que seja e tirar o nosso foco do Senhor, irmãos, eu não hesitarei um instante sequer
em abrir mão de tudo isso e voltarmos para a sede antiga, no Engenho do Mato. Porque para nós, o mais importante não são essas coisas, mas a presença de Deus entre nós. Irmãos, como foi exposto ainda há pouco, irmãos, olha que sonho, uma igreja viva, com células vivas, celebrações contagiantes, discipulado efetivo, busca permanente pelo avivamento. Você quer isso? Você quer isso? Irmãos, eu anseio por isso, mas eu só quero isso tudo se o Senhor estiver conosco. Irmãos, foi interessante esse processo de amadurecimento contínuo. Queremos buscar excelência na ação social, vamos continuar plantando novas igrejas, ampliando o compromisso com missionários. Irmãos, isso tudo vai ser maravilhoso, mas apenas se o Senhor for à nossa frente nos ensinando o seu caminho. O que é realmente importante sabermos hoje em relação ao futuro, certamente não é se a Igreja Oceânica terá muitos recursos financeiros, certamente não é se a igreja será conhecida além dos arredores de Itaipu, não é se um dia nós construiremos novas instalações ou não. O que importa realmente hoje, sabermos em relação ao futuro, é se o Senhor vai estar conosco. O que importa nós sabermos agora em relação ao dia de amanhã, é se Deus continuará nos conduzindo pelo caminho. É isso que queremos. É disso que nós mais precisamos, e é isso que devemos buscar com todas as nossas forças. E se você concorda, diga amém. 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 Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor querido, a jornada é longa, difícil, cheia de armadilhas. Pelo caminho, Senhor, há muitos atalhos sedutores, reluzentes, atraentes. Em nossos sonhos, conseguimos contemplar uma igreja saudável, viva, cheia do seu Espírito, que honra e glorifica o seu santo nome. O nosso maior medo é que conhecemos nossos corações. Sabemos que eles são enganosos e que se desviam com facilidade dos seus caminhos. Se o Senhor não nos guiar, certamente nos perderemos. Sendo assim, entregamos todo esse trabalho em suas mãos, Senhor, que ele glorifique apenas o Senhor. Nesse momento em que estamos lúcidos espiritualmente, nós declaramos como Moisés: se não fores conosco, Senhor, não nos envie. Se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Não daremos um passo sequer, se não tivermos a certeza de que é o Senhor que está nos conduzindo. Porque o que mais desejamos, mais do que a terra da nossa promessa, é permanecermos na tua presença. E nós oramos assim e te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória ao Senhor.